Amém. Vamos abrir nossa Bíblia na carta de Paulo aos Romanos. Carta aos Romanos, capítulo 5. Carta aos Romanos, capítulo 5. Nós vamos ler do 1 ao 11. Romanos, capítulo 5, do 1 ao 11. Diz assim: Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso, pela fé, a essa graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência, e a experiência produz a esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, embora por uma pessoa boa, alguém talvez tenha coragem de morrer. Mas Deus prova o seu amor, o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o qual recebemos agora a reconciliação. Senhor, obrigado. Ajuda-nos, ó Deus, nessa manhã, a compreendermos a Tua palavra, a podermos ser transformados pela Sua palavra e a vivermos de acordo com a Tua palavra. É o nosso desejo, Pai. Que Teu Espírito esteja sobre nós, nos ensinando, nos ajudando, nos socorrendo. E que Ele não permita, ó Pai, que eu atrapalhe a Tua voz, porque é a Tua voz que nós precisamos ouvir nessa manhã. Ajuda-nos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, querido. Paulo aqui está iniciando uma argumentação, mas para que a gente possa ter um pouco melhor a compreensão dessa argumentação, a gente precisa entender quais foram os argumentos que ele trouxe anteriormente, um pequeno resumo. Nos capítulos de 1 a 3, Paulo vai iniciar a sua argumentação com os romanos, explicando que todo mundo é pecador. Ele vai passar o capítulo 1 e até o capítulo 3, gastando tempo provando que tanto os gentios quanto os judeus são pecadores. E ele conclui com aquela máxima que todos nós conhecemos de cor: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então ele conclui essa argumentação ali mais ou menos no meio do capítulo 3, e a partir do capítulo 3, então, ele começa a explicar como esses pecadores são salvos. E ele vai nos dizer que essa salvação é pela obra de Cristo, essa justificação. Ele vai explicar como esses pecadores vão ser justificados diante de Deus através da obra de Cristo. No capítulo 4, ele vai trazer 2 exemplos dessa justificação pela fé. Ele vai falar de Abraão e vai falar, então, de Davi. 2 homens, 2 exemplos do Antigo Testamento, de homens que demonstraram serem justificados pela sua fé. E aqui no capítulo 5, então, ele vai iniciar uma outra parte, falando, então, dos efeitos dessa justificação. O que nós vamos tratar aqui nessa manhã são os efeitos da justificação. Deus nos justificou, fomos justificados pela fé. E aí?
O que acontece? Qual o resultado, então, para a nossa vida do fato de que Deus nos justifica pela fé em Cristo? Então, nós vamos, então, analisar primeiro o que é ser justificado. Justificado é um termo jurídico. Em que sentido? Você é declarado justo, não inocente. Nós fomos declarados justos. Por que nós fomos declarados justos? Nós fomos declarados justos por conta da obra que Jesus Cristo realiza em nosso favor. Porque a nossa punição foi derramada sobre ele. É como se alguém tivesse sido condenado na justiça, essa condenação era a morte, e alguém fosse cumprir essa pena no lugar dele. Ou seja, eu não sou inocente, eu sou culpado. A sentença de morte sobre a minha vida, ela é real, ela é consistente, ela é justa. Mas na hora de se aplicar essa pena, um substituto foi enviado ao meu lugar e essa morte que era minha foi aplicada nele. Ou seja, o meu pecado já foi punido. Ninguém pode ser punido duas vezes pelo mesmo crime. Isso, inclusive, está refletido até mesmo no nosso ordenamento jurídico. Se você for analisar as leis humanas, elas refletem isso. Ninguém vai ser punido duas vezes pelo mesmo crime, pelo mesmo delito. Então, o nosso pecado, a nossa punição, ela já foi aplicada em Cristo. Mas tem um outro efeito da obra de Cristo, que é justamente a imputação de justiça. Porque Jesus Cristo pecou nessa vida? Não. Ele viveu uma vida completamente perfeita, viveu uma vida completamente obediente, obediente até a morte, morte de cruz, como Paulo diz em Filipenses, mas a recompensa dessa obediência, ele não fez uso. Ele não foi alvo da recompensa. A recompensa de viver uma vida justa é ser reconhecido como justo. Mas ele não foi reconhecido como justo, ele recebeu a punição dos ímpios, ele recebeu a punição dos pecadores. E essa justiça de Cristo é atribuída a nós. Então, é o que o R6 Sproul vai chamar de dupla troca da cruz. Uma dupla troca. A primeira troca é a nossa punição que foi dada para ele. E a segunda troca é a justiça dele, que é atribuída a nós. Isso é ser justificado. É um ato que Deus realiza lá nas alturas. Não é um sentimento, não é uma experiência, não é algo que a gente vivencia aqui e eu senti um arrepio e agora eu estou justificado. Não, isso é um ato declaratório. É uma sentença lá dos céus, onde Deus diz: agora você está justificado. Porque eu puni o seu pecado em Cristo e peguei a justiça de Cristo e dei para você. Isso é ser justificado. Aqueles que têm fé em Cristo recebem a justiça da obediência de Cristo. Isso vem pela fé, pela crença, pela fé na obra de Cristo. Quando nós cremos naquilo que Ele realizou, quando nós confiamos na obra dele, a justiça dele é atribuída a nós. Então, nós somos declarados justos. Isso é um ato de Deus, não é uma experiência. Mas esse ato de Deus gera efeitos, gera consequências na nossa vida. Embora a gente não sinta o momento, o arrepio lá de quando Deus bate o martelo e nos declara justos, mas essa declaração de Deus sobre a nossa vida, ela tem consequências. Ela traz alguns efeitos. E vamos então ver quais são os efeitos aqui. Então, Paulo começa dizendo: justificados, pois, mediante a fé. Então, já falamos da justificação. O que ele diz que nós temos? Temos paz com Deus. Então, esse é o primeiro efeito. O primeiro efeito da nossa justificação pela fé, realizada na obra de Cristo, é que nós temos paz com Deus. O que isso significa? Nós éramos inimigos, nós éramos
ofensores. Nós éramos pessoas que viviam em rebelião e que despertavam a ira de Deus. Com isso, nós tínhamos um Deus a nosso favor ou contra nós? Contra nós. E ter Deus contra nós não é algo bom. Mas com a obra de Cristo, nós não somos mais inimigos de Deus. Nós agora temos paz com Ele. Nós fomos reconciliados com Ele. A ira dele, que era justa contra nós, a ira dele foi satisfeita na cruz, quando foi derramada sobre Jesus Cristo. Então agora nós deixamos de ser inimigos e agora temos um novo relacionamento com Ele. Nós não temos mais Deus contra nós. Nós não somos mais opositores de Deus. E nesse relacionamento de paz, Ele nos deu um novo coração para que nós permanecêssemos agora em paz, para que nós pudéssemos então iniciar um processo de santificação, para que Ele possa iniciar um processo de santificação na nossa vida e nós irmos cada vez mais abandonando os pecados, cada vez mais sendo mudados, transformados na figura do Seu Filho, e esse relacionamento de paz, ele perdura. Nós somos então a habitação do Espírito Santo de Deus. Um efeito da nossa justificação é que nós temos paz com Ele. E o que isso significa? Significa, irmãos, que nós não devemos mais encarar o nosso relacionamento com Deus e tudo que acontece na nossa vida sob o prisma de inimigos. Porque se nós fôssemos inimigos de Deus, nós poderíamos muito bem dizer: estou passando pelo sofrimento que estou passando porque Deus é contra mim. Estou sofrendo a luta que estou sofrendo porque Deus é contra mim. Mas nós fomos reconciliados com Deus. Então, uma certeza que eu e você podemos ter é que qualquer luta que nós estejamos vivendo, qualquer dificuldade que venha sobre nós, qualquer enfermidade que nos alcance, nada disso, não importa o tamanho da dor, não importa o tamanho do problema que você esteja vivendo ou eu esteja vivendo, isso não é resultado de uma oposição de Deus contra nós. Deus não está nos atacando, Deus não está tentando nos destruir, Deus não está fazendo nenhum tipo de oposição contra nós. Isso muda a nossa perspectiva diante das lutas e das dificuldades dessa vida. Você pode ter certeza que em Cristo nós temos paz com Deus. Ele não está contra você, Ele não está fazendo nada contra você. Nenhuma das coisas que você está vivendo, nenhuma das dores que você passou, ou está passando, ou vai passar, nenhuma delas significam que Deus está contra você. Nós temos paz com Deus e isso foi alcançado por conta da obra de Cristo. Qual foi outro efeito? Ele diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também o quê? Acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes. A palavra aí é acesso. Nós estamos com acesso garantido. A palavra aí, acesso, e para quem está acompanhando aí as mensagens de quarta-feira de Esther, se lembra do fato de que Esther correu o risco de vida por acessar a presença do rei. Ela precisava ser chamada, ela precisava ter um acesso garantido à presença do rei, porque senão ela poderia morrer. Nós, por causa da obra de Cristo, nós recebemos esse acesso. Jesus Cristo nos deu acesso à sala do trono. Nós temos acesso a Deus. E o que isso significa? Como isso impacta a nossa vida? Ou seja, nós temos acesso ao Rei a todo tempo, a todo momento, em todo lugar. Pense na perspectiva de alguém que está sofrendo. Pense na perspectiva de alguém que está em lutas. Pense no coração de Esther, na angústia que ela estava vivendo por conta da ameaça ao povo judeu, o quanto ela teria tranquilidade e paz se não precisasse temer chegar na presença do rei.
Nós não precisamos ter esse temor, nós não precisamos ter esse medo, nós temos paz com Deus e por causa da obra de Cristo, pelo fato de termos sido justificados, declarados justos, nós temos acesso ao trono do Rei, qualquer dia, qualquer hora, em qualquer lugar. Não precisamos nos preocupar. Já deu meia-noite, vou orar meia-noite porque Deus vai ouvir melhor a minha oração meia-noite. Não. Eu vou subir no monte para Deus ouvir melhor a minha oração. Não. É pecado subir no monte? Não. É pecado orar meia-noite? Também não. Mas é preciso? É necessário? Não. Nós temos acesso a Deus qualquer hora, em qualquer lugar, acesso garantido por Deus. Você precisa vir aqui para ter acesso a Deus? Não! Nós não viemos aqui para encontrar Deus, nós viemos aqui para nos encontrar. Deus não mora aqui. Deus não está aqui esperando a gente. A semana toda que a gente não vem para a igreja, a gente não está sem Deus. Nós temos acesso a Deus garantido e você pode recorrer a Ele em qualquer momento. Isso nos dá firmeza na dor. Você sabe que não está sozinho nunca. Você sabe que não importa o tamanho da dor, que não importa o tamanho da dificuldade que você esteja vivendo, você tem acesso a Ele. Você pode recorrer a Ele. Isso foi franqueado a você e a mim pela obra de Cristo. Você foi declarado justo e por causa disso você tem acesso a Ele. Você entra na presença dEle porque quando Ele olha para você, Ele enxerga a justiça de Cristo. Nós sabemos que somos pecadores, nós sabemos que somos maus, nós sabemos todos os pecados que nós já cometemos hoje, nós sabemos, Ele também. Mas quando Ele olha para você, quando Ele olha para mim, Ele enxerga a justiça de Cristo. É isso que Ele vê quando olha para a gente. Ele vê a obra de Cristo. Ele vê a perfeição, a obediência de Cristo. É isso que Ele vê em nós. Então nós temos acesso, você pode falar, você pode se derramar diante dEle. E isso vai te dar firmeza diante da dor. Então, pelo fato de ter sido justificado, você recebeu paz com Deus, ou seja, Deus não está contra você. Nada do que acontece na sua vida é porque Deus está tentando te derrubar, porque Deus está tentando te destruir. Segundo, você tem acesso a Deus. Você pode recorrer a Ele em qualquer hora, em qualquer lugar, em qualquer momento. Você coloca diante deles as suas preocupações e as suas ansiedades, as suas dores, os seus sofrimentos, porque você tem acesso ao Rei de todo o universo, ao Criador e sustentador de todas as coisas. Ele está com as portas abertas para ouvir você, para poder ouvir as suas súplicas. E agora, Paulo então vai iniciar três gloriamos. Ele vai dizer, no verso 3, e não somente isso, mas também nos gloriamos. E ele vai fazer isso 3 vezes. Ele vai dizer no verso 3, nos gloriamos nas tribulações. Vai dizer também, onde está o outro gloriamos aqui? Minha Bíblia. Me ajuda aí, gente. O outro gloriamos. Eu tinha que ter marcado, eu não escrevi, gente. Nos gloriamos na esperança. Nos gloriamos nas tribulações, verso 3. Nós nos gloriamos, tem o terceiro gloriamos, que está lá no verso 11, e não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus. Tem mais um gloriamos, que eu perdi. O 11, então só tem 2, mas são 3. No 2, isso. Nos gloriamos na esperança da glória de Deus, isso me perdoe, então. Nos gloriamos na esperança da glória de Deus, nos gloriamos nas tribulações e nos gloriamos em Deus por meio de nosso Senhor Jesus. Então, Paulo vai iniciar aqui uma sequência de 3 gloriamos. O que seria gloriamos? A melhor maneira de nós nos expressar sobre gloriar seria você se alegrar profundamente. Quando a gente pensa numa pessoa que se gloria, a gente pensa em alguém que conta vantagem, né? A pessoa está se gloriando, ela está contando vantagem. Mas nesse texto, o sentido de se gloriar aqui é de você se revestir da alegria dessa glória de Deus. É você estar alegre, contente, feliz
você se gloriar, você se regozijar nesses fatos que são proporcionados por meio da justificação. Então, o primeiro gloriamos aqui é na esperança da glória de Deus, final do verso 2. A esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Que esperança é essa? Primeira coisa que a gente precisa entender é que esperança na Bíblia não é como a gente costuma usar. Então, quando a gente está no trabalho e acha que vai ser promovido, né? Aí alguém pergunta, Guilherme, você vai ser promovido? Eu falei, olha, eu não sei, mas eu tenho esperança. A gente usa esperança no nosso linguajar corriqueiro, a gente usa esperança como uma expectativa de algo que pode ou não acontecer. Mas, no contexto bíblico, esperança é certeza. É você saber que isso vai acontecer. Então, a esperança da glória de Deus, quando Paulo diz que nós nos gloriamos na esperança, porque como efeito da justificação, nos foi dado o perdão dos nossos pecados, e nós nos gloriamos no fato de que essa declaração nos garante, no dia da consumação de todas as coisas, nos garante um lugar no novo céu e na nova terra. Isso está garantido, não é assim, talvez, quando Jesus voltar, eu tenho esperança de que eu vá. Talvez eu vá, talvez eu não vá, talvez eu entre no céu, talvez eu não entre. Não, não é essa a esperança. A esperança que nós podemos nos gloriar pelo fato de termos sido justificados, a esperança, a certeza que nós temos é que quando Jesus Cristo voltar, nós vamos subir. Não por nossa causa, mas por causa do que Ele realizou. Por causa da justiça dele que foi atribuída a nós. Então, pelo fato da justiça dele ter sido atribuída a nós, nós podemos nos gloriar nessa certeza. Nós vamos para a Nova Jerusalém. E ninguém pode mudar isso, ninguém pode tirar isso de nós, porque isso foi nos dado graciosamente por Deus, num ato jurídico lá no céu. Foi Ele que disse que você é justo. Foi Ele que disse que eu sou justo. Não porque nós sejamos, mas porque Ele atribuiu a nós a justiça de Cristo. Então a gente pode se gloriar nisso. Nós podemos ter certeza que a morte não vai prevalecer sobre nós. Nós vamos passar pela morte? Vamos, mas não permaneceremos na morte. Nós chegaremos um dia onde não haverá dor, não haverá enfermidade, não haverá choro, não haverá nada disso. Nós estaremos livres, completamente livres da presença do pecado e vamos viver num mundo completamente sem pecado. Gente, eu paro para pensar nisso e eu fico meio doido, pensando como é que é um mundo sem pecado, porque a gente está tão acostumado com o pecado, é algo tão corriqueiro, é algo tão que permeia todos os nossos relacionamentos, que eu fico pensando, como é que vai ser um mundo sem pecado, sabendo que a pessoa que está do meu lado está completamente junto comigo, não existe nenhum pensamento oculto, não existe nenhuma intenção por trás. Todo mundo que está trabalhando para o bem do outro. Todo mundo que está construindo para o bem do outro. Todo mundo que está produzindo para o bem do outro. Imagina! Se você for pensar só em termos de alimento, por exemplo, no nosso mundo já é produzido alimento para alimentar 6 vezes a população que existe no mundo. Vocês sabiam disso? A produção de alimento no mundo é suficiente para alimentar 6 vezes mais pessoas do que existe no mundo. E tem gente morrendo de fome. Isso é por causa do pecado. Não é por falta de produção de alimento. Então, se você for pensar em todas as outras áreas, um mundo sem pecado é um mundo sem fome. É um mundo... Não estou dizendo que a gente não vai trabalhar. Eu tenho uma visão, o pessoal fala que eu tenho uma visão meio testemunha de Jeová do céu, né? Mas é porque eu imagino esse mundo aqui sem pecado. O céu é isso, gente. A gente vai continuar trabalhando. O trabalho foi inventado no paraíso, tá? Antes do pecado, tá, gente? Não pensa que a gente vai ficar na rede o dia todo, não. O pecado veio depois. O trabalho foi criado por Deus antes. Ele falou, cultive a terra, né? Nós tínhamos que cultivar a terra. Adão tinha que cultivar a terra. Então o trabalho existe antes. Então a gente vai trabalhar. A gente vai continuar tendo a produção. Nós vamos continuar evoluindo, crescendo, desenvolvendo diante de Deus, mas num mundo sem pecado. Eu gosto muito do exemplo que o Heber Campos Júnior dá, de que Deus começa a Bíblia com um jardim, mas no fim o que desce do céu é uma cidade. A gente não vai viver peladão no mato não, gente. É uma cidade.
A gente não vai ser igual era lá no Éden, não. É um desenvolvimento. Deus deu ao ser humano capacidade criativa que espelha a nossa semelhança com Ele. Vocês já perceberam o quanto o ser humano evoluiu em tecnologia? O ser humano não evoluiu como ser humano, ele continua só inventando novas formas de pecar. Mas a tecnologia evoluiu num mundo de pecado. Imagina o quanto nós não seríamos capazes de produzir, de crescer, de desenvolver num mundo onde estivesse todo mundo querendo a mesma coisa. Eu sonho com isso, gente, mas fecha o parênteses aí, vamos voltar para a mensagem. Então, nós podemos nos gloriar, pelo fato de termos sido justificados, nós podemos nos gloriar na certeza de que nós somos habitantes da Nova Jerusalém. Nós vamos viver tudo aquilo que Deus tem preparado para a volta de Cristo. Nós somos beneficiários da obra de Cristo. E ninguém vai tirar isso da gente, porque não foi a gente que conquistou. Foi Deus que deu. Deus deu lá no céu. Para tomar da gente tem que ir lá, falar com Ele. Para Ele desdar. Porque Ele já deu. Não foi a gente que fez. Ele declarou lá de cima. Então, nós somos beneficiários. Então, primeiro gloriamos, a primeira razão, o primeiro efeito de alegria, nós tivemos o efeito de termos paz com Deus, nós tivemos o efeito de ter acesso a Deus, e nós agora temos um efeito de alegria, que se manifesta em 3 momentos. Né? A primeira alegria é a alegria da certeza de que nós somos participantes da glória de Deus, e nós somos beneficiários de tudo aquilo que Deus vai ainda realizar na volta de Cristo. Isso nos traz o quê? Consolo diante da dor. Se você está sofrendo, se você está vivendo algo muito doloroso, se eu estou passando por uma dificuldade muito grande, o que nós precisamos ter em mente é de que isso é passageiro. Nós sabemos que não é porque Deus está contra nós, porque nós já sabemos que temos paz com Deus. Então, as nossas tribulações não são resultado de uma ação beligerante, de uma ação agressiva de Deus contra nós. Nós já sabemos disso. E nós sabemos que Deus tem preparado para nós um novo céu e uma nova terra. Então, aquilo que nós vivemos nessa terra, nós podemos ter certeza de que não é Deus contra nós e de que isso não vai afetar o fato de que nós estamos caminhando para a Nova Jerusalém. Quando você olhar para a sua dor, quando você olhar para o seu sofrimento, seja por uma enfermidade, seja por uma situação, lembre-se para onde você está indo. Você está indo para o novo céu e para a nova terra, porque Deus te proporcionou isso. E aí, falando de tribulação, no verso 13, ele dá o outro gloriamos, né? E não somente nisso, ou seja, a gente não se gloria somente no fato de saber que estamos indo para a Nova Jerusalém. Nós nos gloriamos nas tribulações. Mas, Guilherme, a gente está se gloriando nas tribulações? Tribulação, gente, é uma palavra ampla que significa qualquer problema que você tenha na sua vida, qualquer dor, pequena, grande, isso é tribulação. Mas a gente pode se gloriar, porque, primeiro, eu já falei, a gente sabe que não é uma ação beligerante de Deus, sabe que não é Deus contra você. E aqui a gente vai começar a ver, então, o que é a tribulação. Se não é Deus contra mim, se eu posso ter certeza que eu não sou mais inimigo de Deus, se eu tenho paz com Deus, então por que temos a tribulação? E por que nos gloriar nessa tribulação? A primeira verdade que a gente precisa ter em mente é que nunca recebemos nenhuma promessa de que nessa vida não teríamos tribulações. Nunca. O evangelho que diz para você que você não terá mais dores, o evangelho que diz para você que tudo vai ser perfeito na sua vida, que você não vai ter problema, que você não vai ficar doente, que você não vai ficar desempregado, esqueça. Quem entendeu dessa forma, entendeu errado. Não há nenhuma promessa nas Escrituras de que aquele que é cristão, que aquele que entrega a sua vida para Cristo não terá problemas. Quem acha isso entendeu errado. Morreu um monte de crente na pandemia, gente. Se um avião cair, não vai morrer só os ímpios, não. Já pensou, o avião cai, aí daqui a pouco aparece boiando lá no mar só os crentes. Só morreu os ateus, os que não eram crentes. Se o avião cai, morre crente. Se tem pandemia, morre crente. Se tem uma crise econômica no país, a loja do crente fecha também.
Nós não temos nenhuma promessa de que isso não ia acontecer. Isso são os efeitos desse mundo, são os efeitos do pecado no mundo, e nós vamos viver, sim, essas consequências, porque nós ainda estamos no mundo. Rapidamente, avança um pouquinho, capítulo 8, verso 18. Olha a perspectiva daquele que sabe que está indo para o céu. Do primeiro gloriamos ali, né? Está misturando um com o outro. Verso 18, capítulo 8, verso 18. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente, vamos juntos aqui? Não podem ser comparados à glória a ser revelada em nós. Irmãos, qualquer coisa que nós estejamos vivendo nessa terra é fichinha, é nada comparado com aquilo que está preparado para nós. Então, olhando para a tribulação, nós precisamos entender que vamos passar por elas sim, não existe nenhuma promessa nas Escrituras que o cristão não vai passar por elas, mas a diferença entre o crente e o não crente qual é? A maneira como ele encara, a maneira como ele olha, a maneira como nós enfrentamos. O cristão, o crente, ele sabe que está justificado. Se ele está justificado, qual é o primeiro efeito da justificação? Paz com Deus. Então, você pode ter certeza que a tribulação não veio para te derrubar. Ela não veio para te destruir. Então, a gente sabe que Deus está fazendo algo na nossa vida. E ele diz, sabendo que, então, nós nos gloriamos na tribulação baseado num conhecimento. Nós não nos gloriamos na tribulação por nada. Nós nos gloriamos na tribulação baseados num conhecimento. Sabendo que a tribulação produz o quê? Perseverança. Deus envia tribulações para mim e para você para que nós sejamos aperfeiçoados. O que é perseverança? Perseverar é a gente poder permanecer diante de Deus, permanecer em Cristo, mesmo quando tudo dá errado. Está tudo dando errado. Você olha para o seu casamento, não está bem. Você olha para o seu trabalho, não está bem. Você olha para a sua saúde, não está bem. Mas você persevera, porque você sabe que Deus não está contra você. Você se gloria na sua tribulação, porque você olha e vê, eu posso confiar em Deus. E essa perseverança não se aprende de outro jeito, querido. Você persevera porque você olha e pensa, Deus já fez tanta coisa até aqui. A perseverança, ela não se ensina na leitura de um livro. A perseverança não se ensina nos conselhos dos mais velhos. A perseverança, ela se aprende em meio às tribulações. É quando passamos por lutas que nós aprendemos a perseverar. Deus está nos treinando, nos ensinando, porque a perseverança, ela é fruto desse momento. Você passa por uma dificuldade, quando você termina, quando você sai dela, você sai mais forte, você sai mais preparado, você sai mais confiante em Deus, porque você passou por ela. E aí ela não permanece aí. A perseverança produz o quê? Experiência. Você passa por uma situação e agora sim você tem experiência. E o que você pode dizer? Embora a perseverança não se aprenda com conselhos, você pode se aproximar de alguém que está na tribulação e dizer para ele com certeza, com experiência, fique tranquilo, porque Deus está fazendo isso com você para que você possa aprender a perseverança. Você já passou por isso, você já viveu essa experiência, você já perseverou, você está perseverante porque passou pela tribulação. Agora você vai chegar para o outro e vai dizer, calma querido, eu sei que dói, eu sei, eu já passei. Eu sei que a gente às vezes pensa que não tem jeito, eu sei que a gente olha ao redor e pensa que está sozinho, mas persevere, porque no final Deus vai te mostrar que está contigo, você vai saber que Ele está contigo. Então a perseverança gera experiência e nos capacita a ajudar outros, a consolar outros, embora a gente não possa ensinar perseverança para ninguém, porque a perseverança é algo que se aprende em meio às tribulações, nós podemos consolar alguém, ou
ter consolo na nossa próxima tribulação, porque não é uma só, né? A gente passa uma, melhora, daqui a pouco vem outra. E você tem experiência da anterior para poder passar pela próxima. Então, a experiência é consolo. E, por fim, nós temos a esperança. A tribulação, ela vai produzir perseverança, depois ela vai produzir experiência, e no fim, ela traz para nós esperança, que nós já aprendemos que é o quê? Certeza. Conforme você passa pelas tribulações, conforme você ganha experiência nas tribulações, a sua certeza de que Deus está no controle da sua vida vai aumentando, você vai tendo cada dia mais certeza, e sempre que uma nova tribulação vier, você vai entrar com uma nova experiência, você vai entrar com uma nova esperança, sabendo que você será e você prevalecerá contra essa tribulação, porque você já passou por isso outras vezes. Então essa esperança está na nossa vida. Mas tem um elemento aqui, antes da gente chegar na terceira alegria, né? E lá no final, no verso 11, nós temos uma outra coisa que ele diz aqui. Verso 5, ora, a esperança não nos deixa decepcionados. Como eu disse, a esperança é uma certeza, certo? Nós temos certeza de que Deus está conosco. Mas existe um elemento sobrenatural nessa esperança. Qual é o elemento sobrenatural? Porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Essa esperança, essa certeza, ela tem um fundamento, e o fundamento é que Deus nos ama. O Espírito Santo está dizendo para você em meio às dores, o Espírito Santo está dizendo para você em meio à tribulação, em meio a qualquer enfermidade, a qualquer coisa, o Espírito Santo está dizendo para você, Deus te ama. Deus está contigo e Ele vai te provar, Ele já te provou. E os versículos seguintes, do 6 a 10, são justamente para nos mostrar que amor é esse. De que maneira? Por que o Espírito Santo derrama? Que amor é esse que nós temos conhecimento por meio do Espírito Santo? Do 6 ao 10, porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, embora por uma pessoa boa alguém talvez tenha coragem de morrer. Mas Deus prova o seu amor, o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Pausa, daqui a pouco a gente continua. Gente, você mandaria seu filho para morrer por um justo? Estou falando de alguém bom. Alguém bom. Você pegaria o seu filho e mandaria para morrer por ele? Ninguém faria isso. Estou falando de alguém bom. Mas Deus enviou o seu filho para morrer quando nós ainda éramos pecadores. Deus já provou esse amor. Deus já provou um amor tão inexplicável, um amor que nenhum de nós faria. Nós não faríamos isso por ninguém. Mas Ele fez. Ele não enviou o seu filho para morrer por um justo, porque nós sabemos que nós não somos justos. Deus enviou o seu filho para morrer por pecadores, por nós. E não só nós. Imagina você enviar o seu filho para morrer por um pedófilo, você enviar o seu filho para morrer por um homicida, enviar o seu filho para morrer por um assassino, por um corrupto. A gente está aqui na terra querendo matar corrupto. Imagina enviar o filho para morrer no lugar do corrupto. Quantas vezes eu vejo pessoas falando assim, aqui tinha que ser igual na China. Você dá um tiro na cabeça do corrupto e ainda cobra a bala da família. Já escutei isso várias vezes aqui, né? A gente está tão cansado com a corrupção que a gente vê, aqui tinha que ser igual na China, dá um tiro na cabeça do corrupto e cobra a bala da família. Esses somos nós. Essa é a nossa graça, essa é a nossa misericórdia. Mas Deus não é assim. Que bom que Ele não é assim. Porque a gente já tinha tomado um tiro na cabeça há muito tempo. Todos nós. E não ia ter ninguém para cobrar a bala depois. A bala ia ficar na conta de alguém ainda. Deus enviou o seu Filho para morrer por pecadores, quando nós ainda éramos pecadores. É esse amor, querido. É esse amor que o Espírito Santo grava no nosso coração de maneira sobrenatural, quando a gente está passando pelas tribulações. Nós somos amados por Deus e Ele já provou isso. Isso já está lá na cruz. Você quer ver o amor de Deus? Olha para a cruz. Olha para o que Ele já fez na cruz.
Esquece que Ele não deu o carro que você queria. Esquece que Ele não te deu a promoção que você queria. Esquece que você não conseguiu consertar a goteira na sua laje. Esquece tudo isso. Esquece a enfermidade que você está vivendo. Esquece as orações que Ele ainda não te respondeu. Esquece as orações que Ele respondeu de um jeito contrário ao que você queria. Esquece. Ele deu o Filho dele para morrer por nós. Não duvide do amor de Deus, porque Ele já provou. Olha para a cruz. Esse amor já foi provado. Independente de quantos nãos Ele estiver nos dando hoje. Independente de quantas vezes nós nos ajoelhamos e dissemos para Deus: Senhor, eu não aguento mais. E Ele não nos tira dessa tribulação, porque Ele está lá dizendo assim: eu te amo e eu sei que você vai passar por isso. Eu te amo e eu sei que isso vai fazer bem para você. Então, quando você estiver no meio da angústia, no meio da dor, com os joelhos dobrados, achando que Deus não está te ouvindo, achando que Deus não está se importando com aquilo que você está passando, saiba, lembre-se, o Espírito Santo vai lembrar você que Ele deu o Filho dele para que Ele morresse por você. Não duvide do amor de Deus. Ele já está provado. E aí vem o restante da argumentação no verso 9. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos salvos por ele da ira. Nova Jerusalém, indo para o céu, estamos indo. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Se Deus fez isso por você quando você era inimigo, se Deus fez isso por mim quando eu era inimigo, imagina agora que nós temos paz com Deus. Agora que nós fomos justificados, temos paz com Deus, temos acesso a Deus, Ele não vai nos dar o melhor? Então olhe para as tribulações entendendo que Deus está te dando o melhor, para que você seja melhor, para que você possa viver melhor, se relacionar melhor com Ele. Não é oposição de Deus, não é castigo de Deus, não é ira de Deus se manifestando contra você, porque nós temos paz. Olhe para a tribulação e entenda que Deus está fazendo você passar pela tribulação para que você tenha perseverança, para que você tenha experiência e para que você tenha esperança. Ele já provou o seu amor por nós. Essa tribulação, irmão, não é para te destruir. Essa tribulação é para te preparar, é para te transformar. Tem uma frase do Bispo Walter que eu gosto muito, que ele diz: eu não entendo Deus, mas eu confio nele. Quantas e quantas situações da nossa vida a gente olha ao redor e diz: Deus, eu não estou entendendo nada. Não sei por que isso está acontecendo, está doendo, estou sofrendo, e a gente chora, a gente pede. Mas confia nele, porque ele já provou que te ama. E por fim, nós nos gloriamos em Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, verso 11, mediante o qual recebemos a reconciliação. Nós nos alegramos por causa dessa obra. A gente se alegra, a gente fica feliz, a gente se gloria, porque a gente olha para a obra que Deus realizou a nosso favor e fica feliz. Não tem como não ficar feliz. Se a gente não ficar feliz é porque a gente não entendeu. Se a gente olha para tudo isso que foi falado até agora e não se alegra, se os nossos olhos não brilham, se a gente não se anima, a gente não entendeu. Se a gente não sai alegremente contando isso para outras pessoas, a gente também não entendeu. Porque eu tenho um problema muito sério com manipulação de emoções. Eu vejo isso acontecer muito, muito, muito. Eu tenho bronca, por exemplo, de pregação com teclado no fundo. Não gosto. Parece que é uma coisa que já vai te levando, né? Porque você já experimentou ver um filme sem música? Quem já viu? Eu sou velho, né? Vou dar um exemplo velho. Quem já viu Tubarão aqui? Tubarão, né? Você lembra da musiquinha do Tubarão? Tan, 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 tan. O teu coração já começa a disparar, né? Porque você nem viu o tubarão ainda.
Tá a pessoa nadando lá, você vê as perninhas e a música. Tan, 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 tan. E o teu coração já começa. Se não tivesse aquela música, teu coração não ia disparar não, meu irmão. É a música. A trilha sonora de um filme é feita para isso. Para te conduzir a determinadas emoções. Eu não gosto de manipulação. Tem muita coisa que eu olho assim e eu vejo, estão me manipulando, estão querendo me manipular. Aí eu fico duro. Aí eu nem aproveito nada, eu já fecho o coração, já fico emburrado. Mas diante dessas verdades, querido, você não precisa de fundo musical. Você não precisa de um teclado no fundo. Quando você olha para o que Deus fez pela sua vida, quando você sabe quem você é, quando você sabe os pecados que você carrega, quando você conhece a sua maldade, e quando você vê o que Deus fez por você, quando Ele enviou o Filho dele para morrer na cruz por nós, meu amigo, não precisa de teclado no fundo. É emocionante, é alegria, é choro, é felicidade, porque Ele nos deu a salvação que a gente não merecia. Não precisa de nenhum tipo de manipulação. Se a gente não chora, se a gente não se emociona diante da verdade bíblica, se eu preciso de um teclado, se eu preciso de uma música, se eu preciso de uma emoção, tem algo errado ao olhar para a verdade bíblica. O nosso coração precisa se aquecer diante dessas verdades. E isso deve gerar em nós movimento, efeitos da justificação pela fé. Então nós fomos justificados pela fé. Deus nos declarou justos. E por causa disso nós temos paz com Deus. Sabemos que nada do que acontece conosco é porque Ele está contra nós. Nada. Tudo de ruim que acontece na nossa vida não tem nada a ver com o fato de Deus estar contra nós. Ele está conosco. Nós temos paz com Ele. Nós temos acesso a Ele. Nós podemos orar, chorar, nos derramar em qualquer lugar, em qualquer hora, no trabalho, de dia, de noite, de manhã, onde a gente estiver, nós podemos, porque nós temos acesso ao trono do Rei. E por fim, nós nos gloriamos, nós nos alegramos no fato de que Ele está vindo nos buscar e que vai nos levar para a Nova Jerusalém. Nós nos gloriamos na tribulação, porque ela produz perseverança, produz experiência e produz esperança. Nós nos gloriamos no fato de que Deus é o nosso Salvador e enviou o Filho dele em nosso lugar. Amém? Vamos ficar de pé. Muito obrigado, Deus. Oh, Senhor, que essas verdades aqueçam o coração de cada um de nós e nos dê força, Senhor, para enfrentarmos as lutas do dia a dia. O Senhor não nos fez nenhuma promessa de que não passaríamos por ela. Pelo contrário, o Senhor nos alertou, o Seu Filho nos alertou, que nesse mundo teríamos aflições. Mas como Paulo disse, nenhuma delas se compara aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Muito obrigado, meu Deus. Oh, Pai, transforma as nossas vidas diante dessa realidade, mesmo que o Senhor não mude a realidade onde nós estamos vivendo. Mesmo que nós estejamos passando pelas dores e que o Senhor não nos tire delas, mas que o nosso olhar para essas tribulações mude, porque sabemos que o Senhor está conosco, que nós temos paz contigo, que nós podemos nos derramar na Tua presença, chorar diante de Ti. E sabemos que o Senhor está nos preparando, que essa dor não é para o nosso mal, que essa tribulação não é para nos destruir, essa tribulação não é para que a gente venha ser derrubado, não. Oh Deus, o Senhor está nos preparando, o Senhor está nos fortalecendo, o Senhor está nos dando perseverança, experiência e esperança. Que Teu Espírito encha o nosso coração desse amor que o Senhor tem por nós. Que o Teu Espírito nos ajude a lembrar que o Teu Filho morreu quando nós éramos inimigos por nós. Ele morreu quando nós éramos inimigos Teus. E agora que nós somos Teus amigos, e agora que nós somos Teus filhos, temos muito menos a temer, muito mais a confiar. Aumenta, Senhor, a nossa fé. Ajuda-nos, ó Deus. Fortalece-nos. Eu te peço em nome de Jesus. Amém.